Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule a integral de 2xy dx mais x ao quadrado mais y ao quadrado dy ao longo da curva C, representada pelas equações paramétricas x dt igual a cosseno de t e y dt igual a seno de t, no intervalo 0 menor ou igual a t, menor ou igual a π sobre 2. Bem, como nós temos aqui uma integração de linha no formato diferencial, para podermos resolvê-la, um caminho que pode ser seguido é o da substituição de x e y pelos parâmetros informados em cada uma das equações. Para isso, então, nós vamos buscar alguns detalhes que podem nos auxiliar. Por exemplo, nós temos aqui x, que é igual a cosseno de t. Como nós temos aqui na expressão dada na integral dx, ao derivarmos x, nós vamos obter dx, que vai ser igual a... E talvez seja interessante recordarmos aqui algumas expressões matemáticas, alguns modelos que também podem nos ajudar, podem nos servir. Por exemplo, se nós tivermos aqui uma expressão z que é igual a cosseno de u, sua derivada, z', pode ser representada por menos u' seno de u. E vamos representar outras também. Se nós tivermos, por exemplo, z igual a seno de uma função u, sua derivada z' pode ser expressa por u', cosseno de u. Já que estamos recordando aqui derivadas e integrais, vamos agora recordar uma integral que é a da função u elevado a n du, cujo resultado será expresso por u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, e mais uma constante c de integração. Podemos precisar também da integral da função cosseno de u du, que será igual a seno de u mais a constante c de integração. Bem, vamos lá então. Nós temos aqui a derivada de cosseno de t, de acordo com o que recordamos, que vai ser expresso por menos, vejam só, então menos, u' é a derivada de t, que representa a função u do cosseno, e a derivada de t é 1. Logo, vamos ter menos 1 que multiplica seno de u, ou seja, seno de t. Nós temos também expresso aqui no enunciado da questão y, que é igual a seno t. Nós vamos precisar, de acordo com o que a integração nos solicita, da sua derivada de y, que vai ser representado por, nós já verificamos, u' cosseno de u. Como t é a função u do seno, sua derivada é 1, logo u' aqui será 1, cosseno de t. Du, mas nesse contexto aqui, como u é t, cosseno de t. Bem, com as expressões que nós já destacamos, vamos realizar as substituições que forem possíveis na nossa integração e ver o que acontece na sequência. Então, nós temos a integral ao longo da curva C, dada por 2, que multiplica x, que sabemos ser cosseno de t. Então, cosseno de t, vezes y, que sabemos ser seno de t. Então, nós temos aqui seno de t. E que multiplica dx. dx nós já sabemos ser menos seno de t. Faltou aqui ainda dt. Bem como dy será cosseno de t, dt. Então, nós substituímos dx por essa expressão que destacamos agora há pouco, que vai ser menos seno t, dt. Muito bem, continuando com mais. E aí nós temos x ao quadrado, ou seja, nós temos cosseno ao quadrado de t, mais, em seguida, y ao quadrado. Y nós sabemos ser seno de t, ou seja, seno ao quadrado de t. Ainda temos dy. E dy verificamos já que é cosseno de t
dt. Pronto, o que nós temos agora é uma expressão para integração e nada que algumas manipulações algébricas não possam nos levar a um caminho que talvez nos faça poder realizar a integração solicitada. Vamos começar então com essas manipulações e ver o que conseguimos com elas. Nós temos, então, 2 que multiplica menos 1, o negativo nos leva a pensar que estamos falando de menos 1. Então, 2 que multiplica menos 1 gerará, então, a integral de menos 2. Nós temos cosseno e seno de t vezes seno de t, que vai gerar aqui seno ao quadrado de t. Cosseno de t e dt. Mais. Agora, tem uma expressão que nós não recordamos ainda, que é aquela que garante que cosseno ao quadrado de um certo arco, que aqui pode ser t, mas vamos representar por alfa, mais seno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1. Esta aqui é a relação fundamental da trigonometria. Logo, nós temos aqui cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, que pode já ser substituído por 1, que multiplica cosseno de t dt. E agora, se nós desenvolvermos um pouco mais a expressão, já substituindo intervalo, que vai de 0 até π sobre 2, isto para o nosso parâmetro t, nós poderemos obter a seguinte expressão. Então, nós vamos ter aqui o menos 2, que multiplica a integral, que vai de 0 até π sobre 2. E vamos repetir aqui, então, seno ao quadrado de t, cosseno de t dt, mais a integral que vai de 0 até π sobre 2, para cosseno de t dt. Agora, observe o seguinte. Se nós verificarmos que seno de t constitui-se numa função u, 2 como sendo o expoente n, basta nós verificarmos a derivada do seno. A derivada do seno vai ser o linha, no caso 1, cosseno de u. E nós temos cosseno de u aqui, ou seja, cosseno de t dt. Então, nós temos aqui uma expressão no formato u elevado a n du. E se isto é assim, se é assim que nós podemos verificar, podemos até substituir a título de não gerar dúvidas na sequência, o que vai fazer com que possamos encontrar 2 que multiplica a integral de 0 até π sobre 2. Como chamamos seno de u? 2, o nosso n, ou seja, u ao quadrado, e cosseno de t dt vai ser a sua derivada, ou seja, du, mais a integral de 0 até π sobre 2 para cosseno de t dt. Agora podemos realizar a integração, nos levando a menos 2, que multiplica a integral de u elevado a n du. Já verificamos que é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais a constante c. Então, nós temos u elevado a 2 mais 1, que é 3, sobre 2 mais 1, que é 3. Mais. E nós temos a integral do cosseno de t dt, que já destacamos aqui. E vai ser seno de u, mais a constante c. Ou seja, aqui vai ser seno de t, se fosse o caso, mais a constante. E tudo no intervalo que vai de 0 até π sobre 2. Muito bem, para podermos continuar, o primeiro procedimento que iremos adotar agora será o de realizar a substituição da função u. Uma vez que nós chamamos seno de t de u, nós vamos devolver agora para o seu lugar. Gerando então, menos 2 sobre 3. U, nós já sabemos que vai ser seno de t. Como está ao cubo, repetimos aqui ao cubo. E mais o seno t, que vai do intervalo de 0 até π sobre 2. Agora, vamos generalizar aqui uma integração
para o intervalo que vai de A até B de uma certa função de t dt. E nós vamos utilizar aqui o teorema fundamental do cálculo para nos auxiliar, que garante que f de b menos f de a nos levará ao resultado que nós estamos procurando. Então, como nós temos o b representado por π sobre 2 e o a representado pelo zero, então nós faremos a integração que já foi resolvida aqui em cima, da última expressão que escrevemos, como sendo f de b é f de π sobre 2, menos f de a, que é f de zero. Ou seja, vamos só realizar as substituições que forem possíveis agora. Então, fazendo isto, nós vamos ter menos 2/3, que multiplica o seno de, como nós temos f de b π sobre 2, seno de π sobre 2. E a expressão toda ao cubo, mais seno de t, ou seja, seno de π sobre 2. Lembrando que toda esta expressão aqui diz respeito a f de b, ou f de π sobre 2. E menos agora f de a. No f de a, nós vamos ter menos 2/3. E faremos, lembrem, seno de zero, que está elevado ao cubo, e mais o seno de zero. Pronto. Então aqui nós temos já o desenvolvimento. Agora é só nós resolvermos o que for possível. Nós temos menos 2/3, que multiplicará. Seno de π sobre 2 é o equivalente ao seno de 90 graus, e que é uma unidade, elevado ao cubo. Mais seno de π sobre 2 é um inteiro, menos 2/3, que multiplica seno de zero é zero, ao cubo zero, vezes menos 2/3 é zero. Mais seno de zero é zero também, o que nos leva a calcular menos 2/3 vezes 1, menos 2/3. E mais o número 1 sobre 1. Calculando o mínimo múltiplo comum entre 3 e 1, e é 3 mesmo. 3 dividido por 3, 1 vezes menos 2 é menos 2. Mais 3 dividido por 1, 3 vezes 1 é 3. Em seguida, vamos obter menos 2 mais 3, 1 sobre 3, ou 1/3, que é a integração ao longo da curva, pelas equações paramétricas, solicitada. Ok, galera? Então, com esse resultado, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!